Olá, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que assistem a esse canal. Continuando com os estudos, nós paramos no último vídeo no capítulo 11 de Hebreus, falando sobre as características de uma fé correta, uma fé messiânica, né? E no que isso e como essa característica permeia a história daqueles que são eleitos e daqueles que foram aperfeiçoados por causa da esperança no Messias. Hoje a gente vai falar do capítulo 12, né? Fala sobre a perseverança no meio das provações, seguindo o exemplo de Cristo. Vai falar também sobre exortação à santidade em vários aspectos da vida, por meio de prescrições e preceitos bem gerais, bem abrangentes, certo? Para expor esse capítulo, como ele tem 40 versículos, ele fica muito pesado num vídeo só. A gente vai fazer os primeiros 10 versículos, certo? A gente vai fazer uma leitura do 12 ao 29, tá? Uma leitura rápida. E vamos lançar 4 questões que vão abranger esses versículos, né? 4 sessões, certo? E essas sessões vão ser divididas nessas perguntas. E o próprio texto vai responder essas perguntas. Lembrando que a forma certa de interpretar as escrituras não é isolar o versículo, mas ver o seu contexto, para quem foi escrito, as consequências dessa doutrina, certo? Para quem foi escrito, é importante observar a época no qual foi escrito, quem o escreveu, certo? E é importante abordar ter um panorama correto do que está acontecendo nos capítulos anteriores. E qual a ideia central daquele compêndio de estudo, nesse caso a carta aos Hebreus, certo? Então vamos ler, certo? Vamos ler aqui Hebreus 12, certo? Hebreus 12, perdão, esse capítulo tem 29 versículos. Então a gente vai começar do 1 ao 10, depois a gente vai ler do 1 ao 11, depois a gente vai ler do 12 ao 29, certo? No segundo vídeo, acredito que vai ser do capítulo 12, versículo 12 e 29, tá? Nesse primeiro vídeo a gente vai se ater a esses versículos 1 até o 11, certo? 11, 10 por aí, 11, 10, certo? Então vamos começar a leitura. Diz assim: perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Certo? Qual é o motor que faz com que o cristão, né, continue avançando no temor, na santidade e na devoção a Deus? E o que faz, que base dá ele para ele permanecer nessa fé, certo? O escritor aos Hebreus vai justificar, através desse capítulo, e mostrar essa base. Beleza? Vamos ler. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta,
suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à direita do trono de Deus. Considerai, pois, que aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vosso ânimo. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filho? Dizendo, filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaieis quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, vos trata como filho. Deus vos trata como filho. Porque filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então filhos ilegítimos, bastardos, e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós reverenciamos, não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Uma pergunta. Porque aqueles que, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz o fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Oremos. Te damos graças, Senhor, por esta palavra. Te damos graças por cada expressão neste versículo, que contém um tesouro enorme, nos dando um norte e um sentido à nossa vida, nos dando uma esperança viva, boa fé, compaixão e amor uns pelos outros. Suplicamos pelo nome e o poder de Jesus Cristo e os seus méritos, que possamos corresponder às verdades aqui plasmadas em Tua Palavra, entendendo-as e vivendo-as. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Temos 4 perguntas como forma de expor, de explanar, de discorrer estes 10 versículos, certo? A primeira pergunta está motivada, certo? Nos versos 1 a 3. Qual motivo faz os eleitos, ou você, perseverar sendo discípulo, como discípulo de Cristo, segundo esses versículos? Bom, dos versículos 1 ao 3, né, há uma resposta. Está escrito: a multidão que com a sua vida e exemplo bradam, gritando, Messias, clamando pelo Messias. Eles clamam, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, poderoso, príncipe da paz. Te esperamos a sua manifestação. Eles bradam, não de uma forma apenas de palavras, mas com a sua vida eles bradaram, com o seu exemplo, apesar de
serem falhos e pecadores, com as suas atitudes e a sua fé, mostraram com seus hábitos, mostraram com as suas ações esse clamor. Estamos nós clamando, ora vem, Senhor Jesus? Outro que nos dá o motivo, o motor, a força, a base para nos permanecermos nessa fé, além dos exemplos dos heróis da fé que foram citados no capítulo anterior, além da torcida que está desde o céu bradando: Jesus, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, ora manifesta-te. Messias, esperando nele. Temos o próprio exemplo de Jesus, que nos deixou, e o resultado de sua fiel obediência. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Meditem, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo, para que não desfaleceis em vosso ânimo. Jesus, não merecendo nenhuma dessas sofrimentos, sendo perfeito, sem pecado, sem mácula, sem falha, cumprindo cada tio, cada vírgula, mesmo assim se submeteu ao sofrimento, ao castigo que nos traz a paz, foi lançado sobre ele. Sofreu uma vida, passou fome, passou sede, cansaço, tentações, provações, dificuldades, foi desprezado, foi traído, mas não focava nessas coisas que lhe aconteceram. Focava assim no propósito que ele veio. Veio como Cordeiro de Deus. Como Cordeiro para cumprir e trazer vida aos que são seus. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, para isso ele veio. Para curar, para trazer vida. E apesar de tudo, de morrer dessa forma cruel, suportou tal contradição da cultura, da cosmovisão, do consciente coletivo, dos maus costumes do pecado, da carne, dos pecadores, suportou e conseguiu o gritar tetelestai. E após 3 dias, o Espírito de Deus o ressuscita, testemunha à frente de seus discípulos, e no Monte das Oliveiras se encontra com seus discípulos e é arrebatado aos céus e assentado à destra de Deus, como o testemunho de Estevão em Atos. Certo? Então, essa nuvem de testemunhas e o próprio Cristo são nosso embasamento, nossa base, nossa âncora, nossa força que nos permite permanecer diante das aflições e sofrimentos que esta vida e que a correção de Deus nos faz sofrer, né? Sobre a segunda pergunta, também foi retirada dos versos 1 ao 13 desse capítulo. Diz assim: quais são as contradições que lutam para frear, desanimar o cristão? Que contradições são essas? Vamos ler o texto.
Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Jesus, por muitas vezes, condenava os fariseus contando parábolas que lhes faziam entender que o maior pecado que se poderia cometer em todo o mundo era não aceitar a sua messianidade. Eu de não aceitar o seu título dele próprio como Messias, como aquele que Deus escolheu para salvar. Certo? Ele falava muito para os fariseus: vocês morrerão em seus pecados, porque prostitutas, pessoas de má fé, pessoas de má conduta, cobradores de impostos, pessoas de má fama, pecadores, estão reconhecendo a minha pessoa como Messias, e vocês, que não são cegos, que conhecem muito bem a palavra de Deus, não querem reconhecer o poder de Deus, os sinais que Deus faz através da minha mão, com o dedo de Deus, que provam a minha messianidade, e vocês estão contumazes, não reconhecendo a mim como Salvador. Por isso vocês morrerão. Por isso vocês são filhos do diabo. E o diabo é seu pai. Porque procuram me tentar, me provar e procuram me matar. Então, qual é o maior pecado que está se referindo esse texto aqui? Logo, que é para os hebreus, logo que um combate contra o farisaísmo, o judaísmo, é o não aceitar a messianidade de Cristo e o seu significado e não aceitar o imenso espectro que significa esse título de Jesus, a sua ressurreição e no que isso implica na nossa vida, a mudança que implica em nossa vida, em nossa cosmovisão, em nosso consciente coletivo quanto discípulos de Cristo, e nossa cosmovisão, em nosso comportamento ético e moral. Certo? O não aceitar as implicações práticas, o não aceitar essa doutrina, o não aceitar essa nova aliança que Cristo trouxe por meio de sua obra, seus méritos, seu sangue e sua ressurreição. Esse é o maior pecado, porque sem isso não existe perdão de pecados. Sem isso não existe perdão de pecados. Então, qual era a contradição dos pecadores? O não aceitar que crer nele, as pessoas não teriam... o não aceitar crer em Jesus Cristo. Sendo assim, não teriam perdão de pecados. Esse que é o simples pecado maior que ele está condenando aqui. A incredulidade da cultura judaica de não encerrar as escrituras e a interpretação no Messias Jesus Cristo. Esse é o pecado. Contradição dos pecadores. É o grito que deram os líderes dos judeus do Sinedrim. Fora, crucifica-o, caia sobre nós o sangue desses justos e sobre os nossos filhos e sobre nossos filhos. Certo? Esse é o maior pecado. Rejeitar a Cristo e não aceitar essa mudança. Certo? Continuando. A terceira pergunta. Para que serve a correção de Deus? Parece meio óbvio isso, né? Corrigir atitudes e tal. Mas tem um específico. Tem um motivo específico. Segundo o texto, certo? Essa resposta está no capítulo 11. Quando analisamos por cima a vida, por exemplo, de Moisés, ele estava sendo tentado a aceitar essa identidade de egípcio, certo? Ele se via tentado em querer acoplar de alguma maneira a cultura egípcia à esperança messiânica hebraica, né? Mas isso, Deus
contornou as circunstâncias, manipulou as circunstâncias para que isso não acontecesse, porque se isso chegasse a acontecer, iria acontecer uma diluição e uma homogeneidade da esperança de glória no Messias hebraica, e ia se diluir e se perder na cultura egípcia. E esse povo ia ser sufocado pela escravidão, pela idolatria e pelos pecados do Egito, e ia se acabar. Então, ali, essa esperança da semente da mulher, da fé hebraica de Abraão, de que a tua descendência abençoarei todas as nações da terra, certo? Então, Deus manipula ali, faz com que ele tenha um sentimento nacionalista, um sentimento muito forte pelo seu povo, por essa esperança, por essas histórias que a sua mãe lhe trazia. E houve todo esse desfecho ali da história de Moisés, matando aquele egípcio, fugindo, né? Parecia uma coisa assim terrível que estava acontecendo com ele, mas não, estava tudo no plano de Deus. Parecia ele se isolar, afastar desse excesso de cultura egípcia, e ele ver como eram seus antepassados através desses nômades que viviam no deserto, que o socorreram, né? Que é os parentes de sua esposa, né? E ele conhece também esse sacerdote, seu sogro, né? Conhece a história de Abraão e passa então, de certa forma, a entender o propósito de Deus, e lhe ocorre o chamado. Então, aquilo que parecia ser uma mudança muito drástica, muito triste, foi um cuidado, uma poda na vida de Moisés para perfilar, para dar-lhe um perfil correto e cumprir o propósito eterno no Messias. Tanto para a vida dele ser uma pré-figura, ser uma maquete do que seria o Messias, certo? Assim também com Davi, com Gideão, como com Raabe. Todos eles, em certo aspecto da sua vida, se viram tentados a ficar longínquos do propósito eterno. Mas Deus, o controlador do tecido da história, e o que a constrói, o que já construiu, definiu então que estes fossem podados e o seu crescimento fosse feito apontando para Cristo, seu exemplo de vida. Então, e muitas vezes Abraão, por exemplo, começou a ter um apego excessivo em Isaac. Deus o pede em sacrifício. Obviamente não, foi sacrificado no final. Gideão, certo? Também teve uma renúncia à idolatria, uma renúncia a certos aspectos culturais cananeus errados. Jefté perdeu a filha. Jefté, certo? Teve que perder em fé, se expor a perigos pela fé. Todos eles foram corrigidos por Deus, e seu crescimento, digamos assim, em forma de figura de linguagem, como árvores, foram sendo guiados. Não sei se vocês já viram um bonsai. Desde seu nascimento ele é forçado para crescer de um jeito, de uma forma certa, para que faça ornamento e cumpra esse propósito de embelezar certo lugar. Então Deus controla e força esse crescimento dessa espécie de planta, nós, certo? Para que apontem para Cristo e deem glória ao Messias por meio dessa fé, dessa vida. Então, o capítulo 11 já é a própria resposta. Assim como fez com cada um das pessoas da nuvem de testemunhas, que foram, pelas circunstâncias, forçados a voltar ao desejo e à esperança e o amor pelo Messias. Todos eles, em algum ponto,
ficando longe. E Deus, opa, não, volta para cá. Volta para cá. E foram todos perfilando, apontando para Cristo e a sua glória. Certo? A pergunta 4. Pergunta 4. Para que serve Pergunta agora. Para que serve a correção? Aí tem essa pergunta. Para que serve a correção? Diz: para definir quem é filho e para sermos participantes da exclusividade divina. Isso no versículo 5 ao 10. Né? Para que serve a correção? Vamos ler então do versículo 5 ao 10. E já vós esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos meu? Não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido? Porque o Senhor corrige aquele que ama e açoita qualquer que recebe como filho. Se suportais a correção de Deus vos trata como filho, porque filho a quem o pai não corrija? Então, mas estáis sem disciplina, qual todos são feitos participantes sois? Então, bastardos e não filhos, além de que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós o reverenciamos, mas não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles que na verdade por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. A correção é para que a gente possa viver realmente também, sermos participantes dessa nuvem de testemunhos. A santidade e exclusividade. Sermos exclusivos, sermos dedicados, para que a nossa vida manifeste santidade e dedicação a Deus. A santidade é um caráter moral e ético que faz parte dos atributos de Deus, e todos quantos são participantes dessa comunhão com Deus, Deus lhes rende, através da sua ministração poderosa do seu Espírito, através da sua glória, lhes transmite essa característica também de santidade, de exclusividade. Então, essa santidade é um atributo de Deus que Deus exige para aquelas pessoas que têm relação com Ele, mas também é transmitido para aqueles que têm relacionamento com Ele. Porque os anjos são santos? Porque estão na presença de Deus e estão servindo-lhe. Porque seus filhos são santos? Porque têm relacionamento através do seu Espírito Santo, e esse relacionamento os leva a produzir frutos de santificação, de dedicação exclusiva a Deus, certo? E essa correção permite também que lhes seja a esses eleitos, a esses que nasceram de novo, lhes sejam confirmados que são filhos de Deus. Então, quando vier, por exemplo, um desemprego repentino, quando vier, por exemplo, alguma situação de enfermidade, digamos assim, sem motivo nenhum, tipo, você se cuida, você procura fazer exercício, cuidar, de repente vem uma enfermidade, sabe, sem motivo nenhum, assim do nada, ou de repente acontecem coisas ruins, desilusões, os projetos não se dão, era porque esses projetos, era porque o ritmo de sua vida, era porque o ritmo, os projetos, os seus alvos não estavam harmonizando primeiramente com os de Deus, nem com as das Escrituras, nem com o Evangelho, nem com o reino de Deus. Então Deus, ele poda, lembra? Ele poda para que você cresça em harmonia com essa santidade, apontando para a glória de Cristo, certo? E para mostrar para você que você é filho de Deus, já que está te açoitando com amor, certo? Maravilha. A resposta 5 dessa primeira parte, a última, diz assim:
Quando você pode suspeitar que um sujeito será corrigido, como você pode se prevenir das correções de Deus? Ou digamos assim, como você pode advertir para alguém, olha, eu acho que você vai ser corrigido. Por Deus vai ser corrigido. E as correções de Deus são açoites, tá? Açoites não são agradáveis. Não são para matar, mas não são agradáveis também. Certo? Então, fazemos essa pergunta e temos a resposta. Verso 11. Quando depois de realizar um sincero inventário de nossas vidas, de nossos hábitos, de nosso consciente coletivo, como igreja, como família, quando depois de fazermos um inventário de análise de nossos hábitos, de nosso nível de moralidade e de ética, quando fazemos esse inventário e analisamos a nossa vida, certo? E no fim das contas, não rendemos obras de justiça e frutos de paz que lhe agradam. Se você fazendo um inventário, certo? Fazendo um inventário, só para ter uma medida de mensuramento e poder ter uma ideia se realmente eu estou vivendo de acordo com a vontade de Deus, há vários modelos de inventário. O Sermão do Monte é um, Isaías 58 é outro, certo? As epístolas de Paulo no que se diz respeito às implicações práticas, bem nos finalzinhos das cartas, de Gálatas, de Colossenses, de Efésios. Tem várias citações ali de como deve ser um modelo de família cristã, de como deve ser um modelo de esposa, de esposo, certo? De marido, de empregado, né? Ou de patrão. Aí mostram, certo? Como deve ser uma vida cidadã, de um cidadão que vive nesse mundo, certo? No finalzinho das epístolas sempre está as explicações práticas. São inventários que a gente pode seguir, certo? E todos eles são muito parecidos. Se no final das contas, fazendo um inventário de acordo com esses fatores, você percebe que sua vida não rende frutos de paz com Deus, e muito menos de obras de justiça, saiba que está vindo uma correção pesada da presença de Deus. Não para a morte, mas são açoites. E açoites não são agradáveis. Certo? Então o verso 11 fala: na verdade, toda correção ao presente não parece ser de alegria, de gozo, senão de tristeza, mas depois produz fruto pacífico de justiça e nos exercitados por ela. Certo? A justiça em Apocalipse, de forma simbólica, representa as vestes brancas dos eleitos, daqueles que serão salvos. Certo? E o fruto de paz é: justificados, pois pela fé, temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A justiça, a paz que está falando aqui, essa justiça são as boas obras que acompanham a vida, os hábitos, a moral e a ética dos cristãos, que são sinceramente discípulos de Cristo. E as obras de caridade, a obra de amor, certo? De acordo com o padrão bíblico, obviamente. E fruto de paz nem é a paz mundana, não é a paz da ONU, não é a paz desse sistema, uma pax romana, não é essa paz. É a paz com Deus, é a paz, é a mensagem da exposição do Evangelho que faz você que está em uma via espontânea, natural de se perder, faz você recebendo essa mensagem, você aceita essa mensagem, aceita Cristo e agora tem paz para com Deus. Agora tem paz para com Deus, certo? Então, em outras palavras, se você não está fazendo boas obras, manifestando fruto do Espírito Santo, e se você não está produzindo frutos para Deus, evangelizando, discipulando ninguém, você vai receber uma disciplina muito forte vinda do reino de Deus. Não para a morte, mas um açoite bem pesado para você ser corrigido, podado e apontar para a glória de Deus. Então, finalizamos com esse versículo 11, pedindo misericórdia e graça de Deus para que nos ajude a vivermos de forma correta
que a gente possa, em nome de Jesus, entender e fazer a palavra de Deus o nosso inventário e possamos corrigir nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, te damos graça por esta palavra. Abençoa as pessoas que escutam esta palavra, que escutam a tua palavra, a exposição das Sagradas Escrituras. Em nome de Jesus, te damos graças porque o Senhor nos corrige, mostrando que ainda somos filhos teus e que ainda o Senhor nos corrige com amor, que o Senhor tem o maior amor e corrigir seus filhos. Que possamos ser participantes dessa graça, dessa santidade. Em nome de Jesus, uma comunhão contigo que mostra, aponta para a glória do teu nome, Senhor Jesus Cristo. Te damos graças. Amém.